Olá pessoal, aqui é o Marco Rian com mais uma dica de alemão para vocês. Na nossa dica de hoje, eu vou falar sobre 3 verbos muito utilizados no dia a dia e que às vezes geram uma certa confusão, tá? São os verbos rufen, anrufen e telefonieren, tá certo? Bom, se você é novo aqui neste canal, primeiramente deixe seu like e compartilhe, por favor, este vídeo com outras pessoas, assim você me ajuda a levar o meu conteúdo de qualidade para muitas outras pessoas, tá bom? Vamos lá então, vamos lá, a nossa dica de hoje. E antes de mais nada, um recadinho todo especial. Neste mês de julho e no início do mês de agosto, nós estaremos aqui lançando turmas nos níveis A2.1, A2.2 e B1.1, tá? As turmas do A2.1 são 2 para falantes do português, tá? Uma na parte da manhã e outra na parte da noite, inclusive a da parte da manhã vai começar amanhã, né, no dia 9 de julho. Ainda há vagas, né? Então se inscrevam se tiverem interesse em participar. A outra será lançada no início de agosto, tá? Na parte da noite. E também uma outra turma, a 2.1, para falantes do inglês, também será lançada no início de agosto. Tá? A turma A2.2, para falantes do português, será oferecida de noite, tá bom? E terá início no dia 2 de agosto. E a turma B1.1, para falantes do inglês, oferecida na parte da noite, terá início no dia 20 de julho. Então, se você tem interesse, corra, se inscreva, não perca esta oportunidade. Combinado? Ok, vamos lá então a nossa dica. Eu vou começar falando sobre o verbo rufen, tá? Rufen, traduzindo, né, seria o verbo chamar, tá? Então, nada de telefone, né? Simplesmente eu estou aqui nesse espaço, né? E peço que uma pessoa se dirija até a minha direção. Então, eu vou utilizar simplesmente o verbo chamar, tá? Ich rufe dich, né? Ou, às vezes, chamar por alguém, nós utilizaremos a preposição nach, also ich rufe nach dir, tá? Então, eu estou chamando por você, né? Quero a sua presença aqui, tá? Esse verbo, ele tem um detalhe interessante, porque exatamente é o verbo que nós utilizamos para chamar, né, o médico, a polícia, os bombeiros, por exemplo, chamar por ajuda. Né? Por que eu estou fazendo esse comentário? Porque a gente se confunde muito, nesse caso, com o segundo verbo, né, da nossa lista, que é o verbo anrufen. Tá? Esse verbo é o verbo ligar, tá bom? Então, onde é que está exatamente a diferença? Até porque a gente pega o telefone e liga para a polícia, não é verdade? Bom, a diferença é, primeiramente, né, que o anrufen é chamar pelo telefone, tá certo? Mas, quando a gente usa o anrufen, nós estamos ligando porque nós queremos tratar com as pessoas sobre um determinado assunto. Quer dizer, então, a conversa ela tem um tema, tá? E tem uma certa duração, tá bom? Então você liga para falar com a pessoa, para tratar sobre um determinado assunto. Já no caso do médico, da polícia, dos bombeiros, a gente não tem a intenção de ligar e conversar com aquela pessoa, né? Nós só estamos pedindo para que esta pessoa se desloque até a nossa direção, tá? Então aí que está a diferença entre o rufen e o anrufen, tá? Então,
caso do anrufen, nós precisamos, de fato, do telefone, tá? Para ligar para alguém, tá certo? Então, ambos os verbos são com acusativo, tá? Então, nós dizemos ich rufe dich, estou te chamando, ou ich rufe dich an, estou ligando para você, tá? Já o verbo telefonieren, ele precisa da preposição mit, tá? E mit é com um dativo, tá bom? Então, ich telefoniere mit dir, por exemplo, tá bom? Então, assim, telefonar, né, a gente não usa muito no português, né? A gente usa mais o verbo ligar, eu tenho que ligar para você, eu vou te chamar, vou conversar com você e tudo mais. Já no alemão a gente usa com um pouco mais de frequência, tá? E já vai, logicamente, nesse aspecto de conversar com uma pessoa ao telefone, né? Então, como no caso do anrufen, nós temos um tema e a conversa ao telefone, ela tem talvez uma duração até maior, tá? Do que propriamente o anrufen, tá certo? Então, às vezes, o anrufen é aquela coisa assim, você pega o telefone, você liga para a pessoa, você passa uma informação ou pede uma informação, né? Trata alguma coisinha. Então, é mais assim, ele é mais focado no ato, né? De pegar o telefone e fazer a ligação, né? Já o telefonieren, ele já tem um aspecto mais amplo, quer dizer, de fato conversar com a pessoa ao telefone, tá? Então seria uma atividade mais longa, mais, diria assim, mais programada, tá? É muito comum a gente falar em alemão, por exemplo, via müssen telefonieren, tá? Então nós temos que telefonar, nós temos que nos falar ao telefone, tá? Ou então também lass uns telefonieren oder lass uns heute Abend telefonieren, tá? Então deixe-nos, né, telefonar hoje à noite, tá? Então basicamente essa a diferença entre os três verbos, tá bom? Rufen, simplesmente chamar, anrufen, chamar pelo telefone, tá? E telefonieren logicamente, também conversar ao telefone. Bom, para terminar, eu gostaria de falar um pouco sobre algumas frasezinhas ou expressões que a gente utiliza dentro deste contexto, né, do telefonar, tá? Então, talvez a primeira delas é a palavra chamada, né? É a palavra anruf, que vem do verbo anrufen, ou o contrário, né? Der Anruf. E aí nós utilizamos nesse caso o verbo annehmen, que seria aceitar, né? Uma ligação, tá? Uma chamada, tá bom? Então, ich nehme den Anruf an. A questão é que normalmente as pessoas elas utilizam no dia a dia uma expressão chamada drangehen, tá? Então, ich gehe dran, quer dizer, eu vou atender, eu atendo ao telefone, tá? Ou ninguém atende, então niemand geht dran, tá? Ou por que você não atende, né? Warum gehst du nicht dran, tá? O oposto seria auflegen, tá? Então, das Telefon auflegen. Então, lembra, se vocês se lembrarem daquele telefone antigo, né, que a gente tinha a base, né, o fone nesse formato assim, e aí nós colocamos o telefone no gancho, não é? Então, esse colocar no gancho se traduz como auflegen, tá? Então, eu vou dizer assim, eu vou desligar, tá? Eu digo então, ich lege jetzt auf, tá? Bom, mais uma expressão talvez interessante. Não, o telefone toca ou está tocando, né, das Telefon klingelt, tá? E aí, ou, né, nós dizemos,
está ocupado, tá? Então, es ist besetzt, por exemplo, ou então nós dizemos a linha está ocupada e a linha em alemão se chama die Leitung, tá? Die Leitung ist besetzt, tá? Ou das Telefones besetzt, pode ser também uma expressão nesse caso, tá? Bom, o que mais seria interessante? É bem curioso, né? Mas ao soletrar coisas ao telefone, nós temos não só para o telefone, mas aqui eu estou, né, pegando o gancho, nós temos em alemão uma tabela própria para soletrar, tá? Então não é aquela coisa assim aleatória, né? Eu vou pegar I de igreja, né? A de amor, aquelas palavras que vêm à cabeça no momento de soletrar. No alemão existe uma tabela, tá? E a gente sempre diz assim, então, digamos, A, wie, tá? Como? Então, A, wie, Anton, tá? A como Anton. B, wie, Berta, tá? Então, seria uma maneira de soletrar. Então, mais uma curiosidade é que os alemães, ao atender ao telefone, eles não falam a palavra alô, quem está falando, né? Eles simplesmente falam o nome, o sobrenome, né? O nome de família, quer dizer, seria então aquela família, aquela casa, e você, né, que está ligando, vai identificar se ligou certo ou ligou errado, tá? Se você, digamos assim, né, se você ligou errado, né, então, como é que a gente falaria isso? Né? Então, a gente diria assim, você, né, ligou errado, você se enganou, né? Então, nós dizemos, Sie haben sich verwählt, tá? Então, como você discou errado. Tá bom? Seria mais ou menos essa a tradução. Uma outra curiosidade é os números, tá? Quando a gente fala principalmente o número 2, tá certo? Então, normalmente a gente não fala zwei, a gente fala zwo, tá? Exatamente para não confundir com o número 3, que é o número drei, né? Zwei, drei, às vezes ao telefone isso pode gerar uma certa confusão, por isso é zwo, drei, tá? Bom, mais uma curiosidade, quando a gente se despede, né, ao telefone, a gente não diz, né, tschüss, quer dizer, lógico que pode dizer, né, mas nós colocamos, ao invés de falar auf Wiedersehen, nós falamos auf Wiederhören, tá? Porque nós não estamos vendo, e sim nós estamos ouvindo. Então, até a próxima ouvida, né? Seria então a tradução aí mais ou menos ao pé da letra, tá? Então, essa é a nossa dica de hoje. Espero que você tenha gostado. Novamente, compartilhe o meu vídeo, deixe o seu like e, lógico, se inscreva para os nossos cursos de alemão que estão começando em muito breve. Um forte abraço. Tchau, tchau.